Bom, da onde vem a preocupação, já que o Bitcoin subiu 12% ontem? Em um dia, ele subiu inacreditáveis 12%, calando a boca dos críticos que estavam achando que o Bitcoin ia afundar. Ele sai dos 50 mil e vai bater lá em cima em 62 mil. Então eu deveria estar aqui tomando minha cerveja, soltando fogos. Mas, pessoal, tem algo estranho aqui. Geralmente, como o Bitcoin sobe muito forte, ele vai deixando gaps pelo caminho, correto? Que a gente conhece como gap da CME. São buracos no gráfico, já que, por exemplo, ele fechou na sexta-feira na Bolsa de Futuros numa posição e ele reabre um ponto muito acima. Então a gente costuma falar o quê? Já que ficou esse buraco no gráfico, ele vai ter que voltar para fechar esse gap, para fechar esse buraco no gráfico. Então digamos que o Bitcoin subiu para 70 mil dólares e ficou um buraco em 65 mil dólares. É esperado, tradicionalmente, que o preço, alguma hora, faça um recuo até a região de 65 mil dólares, fechando esse buraco, fechando esse gap e aí finalmente voltando a subir. Dessa vez foi diferente. Ele caiu muito rápido, ele caiu muito forte e deixou um gap no gráfico. Deixou um buraco no gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Esse buraco entre os 62.900 dólares e os 59 mil dólares. Fechou aqui, né, na CME, como vocês estão vendo, né, no futuros da CME, fechou aqui e reabriu aqui embaixo, gerando esse buraco. E aí, como nós estamos numa situação contrária, seria esperado que, apesar de estar caindo, ele voltasse aos 62.900 para fechar esse buraco. E adivinha o que aconteceu, pessoal? Exatamente isso. O preço retornou para essa posição, fechando finalmente o gap da CME. Se quando ele está subindo ele volta para fechar o buraco, ele continua subindo depois, nesse momento seria o contrário. O Bitcoin fecha um gap que está acima e poderia voltar a cair. Isso é preocupante. E para piorar um pouquinho essa história, a gente está vendo um cruzamento nada legal. Um cruzamento conhecido como Death Cross, Cruz da Morte no gráfico diário. Cruz da Morte é o cruzamento da média de 50 dias para baixo da média de 200 dias. Então a média mais próxima da gente, a média mais rápida, ela está negativa, ela está apontando para baixo. Então ela cruza para baixo da média longa de 200 dias. Isso mostra para o mercado que o mercado está fraco, que o mercado está broxando. E geralmente, pelo menos no mercado tradicional, significa queda de preço à frente. No caso do Bitcoin aqui, vocês estão vendo a média de 50, a linha verde, cruzando para baixo da média de 200, a linha vermelha. Quando esse cruzamento for finalizado, teremos uma cruzinha vermelha nesse gráfico, indicando Death Cross, Cruz da Morte. O que não necessariamente é negativo ao longo de um ciclo de alta. Se eu retornar aqui o gráfico um pouquinho para vocês, vocês vão ver exatamente uma Death Cross, ó a cruzinha vermelha aqui, uma Death Cross acontecendo em setembro de 2023, ó, dia 12 de setembro de 2023. O que acontece na sequência é que o preço, depois de lateralizar um pouquinho, né, aqui no dia 15 de outubro, ou seja, mais ou menos um mês depois, ele dá uma mega disparada saindo aqui da posição dos 27 mil dólares e indo bater na alta histórica dos 74 mil dólares. Então, não necessariamente é negativo. Nem sempre uma Death Cross ao longo de um ciclo de alta é negativo. Então, pode ser algo natural, simplesmente marcando o fundo do poço dessa correção. Mas não deixa de ser preocupante. O que a gente precisa ver para eliminar essa chance de queda feia no Bitcoin? Bom, a gente precisa fechar um dia acima destes indicadores, acima da média de 200 dias, que está posicionada ao redor de 62 mil dólares. Então, fechar acima dos 62 mil dólares, fechar um dia, né? Ou seja, após as 9 da noite no Brasil, acima de 62 mil dólares, é essencial para que a gente tenha essa tranquilidade. Por sinal, ficar acima da média de 200 dias nesse ciclo atual do Bitcoin é essencial, como vocês podem ver nesse gráfico que marca justamente isso, né? O preço está aqui, as barras vermelhas e verdes, como vocês estão vendo, e esta linha azulada, roxa que vocês estão vendo no gráfico, é a média de 200 dias.
tá? No caso, usaram o EMA, né? Eu tô usando o EMA, mas tudo bem, a diferença é pequena. Vocês percebem que sempre que tem um toque nesta linha roxa, ou vai para baixo dela e recupera, né? Volta para cima dela, como está acontecendo aqui, por exemplo, dispara o preço. A gente tem uma disparada contínua, aconteceu inclusive aqui recentemente, né? E agora, mais uma vez, fizemos isso. Viemos para baixo dela, fomos para cima da média de 200 e agora estamos retornando para usar ela como suporte no caso do EMA. Vou até trazer para vocês aqui, ó. Se eu apagar o EMA e trazer o EMA para vocês, o EMA 200 está aqui, estão vendo? O preço rompe o EMA 200 e agora faz o EMA 200 como suporte. Não rompeu para baixo dele, o que é extremamente positivo e também um indicador de que a gente está tranquilo. Como eu falei, precisamos fechar acima dos 62 mil dólares, mas enquanto estivermos acima do EMA 200, dá uma tranquilizada. Então, onde é que está o EMA 200 nesse momento? Está em 59.443, ok? E o preço está em 60.400, ou seja, exatamente $1.000 acima da linha roxa, que é o EMA 200. Rompeu para baixo dos 59.400, eu diria que a gente tem uma tendência maior de continuação de queda. Então, atenção, fechou o dia abaixo de 59.400, a tendência é sai fora um pouco que o risco vai aumentar. Fechou o dia acima de 62 mil dólares, entra mais pesado que a tendência é disparar. Ficou claro?